Esse podcast é patrocinado por Energia Seguros. E aí, pronto para viajar? Inclua tranquilidade e segurança contratando um seguro viagem no site www.goenergia.ca. Opa, beleza? Você curte o nosso trabalho e gostaria que ele continuasse? Você pode nos ajudar. Então entra lá no patreon.com/Canadá Agora ou no apoia.se/Canadá Agora e ajuda como você puder. Sua ajuda sempre vai ser muito bem-vinda. Agora vamos pro programa. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos de volta ao Canadá Agora, o seu podcast sobre política, economia e o cotidiano do Canadá, que fala das coisas como você quer ouvir. Eu sou Massaro Rocha e um pouco decepcionado que a primavera não veio como eu queria, mas continuo aqui, meu grande amigo e companheiro, Paulo Henrique Dantas. Seja bem-vindo, seu pé. Estamos aí, né, mais uma vez, como sempre, disponível, mesmo que tá complicado, porque esse inverno, cara, ele não quer ir embora, está me irritando muito. E o problema é que ontem eu fiquei 12 horas e meia sem energia, e isso tá começando a me irritar. E pior que a gente já sabe, aqui a gente já sabe, vai vir, até no verão, no meio do verão, esquentando, pode... Mas estava frio pra dedéu ontem e o inverno não quer largar. Ele tá chato demais esse ano, veio com vontade, veio daquele jeito, teve de tudo que você pode imaginar, cara. E tá difícil, mano. Eu já tô naquela fase que, mano, eu já tô quase voltando pro Brasil. Mentira, você viu? Não, a gente não chega lá. Não chega lá. Ainda não. Programa de número 147. Estamos gravando aqui no dia 13 de março de 2026. Se você acredita em superstição, hoje é sexta-feira 13. Eita, segunda do ano. Maravilha. Vai ter outra no final do ano, novembro. É na especial, tem 3, né? Não tem nada demais acontecendo esse ano, né? Nada demais, assim. Posso imaginar se tivesse. Imagine só. One day in light. Você que é novo no nosso programa, a gente espera que você esteja bem-vindo, que você aproveite o programa e que volte outras vezes, recomendo para seus amigos, assim como todos os nossos ouvintes que nos acompanham todo esse tempo. E a gente dá as boas-vindas também. Só dando aquele recadinho, não se assuste com a duração do programa, apesar de que hoje em dia a gente está na média para baixo, né? Tem podcast de 5 horas de duração hoje. Mas para simplificar a sua vida, você vê que o nosso programa é feito em blocos. Você pode ver a minutagem dele tanto no seu tocador de podcast, quanto no YouTube, quanto no nosso site, no canadagora.com. Então, sinta-se à vontade. A gente espera que você goste. Só deixando aquele recadinho, se quiser dar uma força pra gente, a gente está nesses financiamentos coletivos da vida. A gente está no Patreon e no Apoia-se. Se quiser ajudar a gente tá lá no patreon.com/Canadá Agora ou no Apoia-se, no apoia.se/Canadá Agora. É uma maneira que você pode ajudar a gente também a continuar financiando esse projeto que não tem rabo preso com ninguém. Também não tem financiamento. Também é só por boa vontade que a gente não funciona. Então, sem mais delongas, vamos pro programa. Ottawa em Foco. Começa o programa falando sobre as notícias federais, como é de costume. E na primeira notícia olha só, já começou bem. Porque desta vez foi uma deputada do NDP que atravessa o corredor e vai para os liberais. E o Carney está a 2 assentos da maioria. A parlamentar Lori Idlaut, que representava o Nunavut pelo NDP desde 2021, anunciou na última terça-feira que se junta ao caucus liberal do primeiro-ministro Mark Carney. É a 4ª vez que um deputado da oposição migra para o governo liberal, mas a primeira vinda do NDP. Com a mudança, os liberais sobem para 170 assentos na Câmara dos Comuns, apenas 2 da maioria absoluta de 172. 3 eleições parciais estão marcadas para 13 de abril nos distritos de Terrebonne, no Quebec, e em 2 ridings de Toronto. Se os liberais vencerem 2 delas, Carney garante a tão almejada maioria.
A Idlaut justificou a decisão dizendo que teria que trair seus eleitores se permanecesse em um partido com 6 deputados sem capacidade real de influenciar políticas para o norte. O NDP reagiu com uma dura crítica. O líder interino, que o NDP nem líder tem, o líder interino, Don Davis, chamou o ato de antidemocrático e cobrou eleição parcial no Nunavut para que os eleitores decidam. O líder conservador Pierre Poilievre acusa Carney de costurar acordos nos bastidores para conquistar uma maioria. A Idlaut afirmou não ter recebido nenhuma promessa em troca de mudança. Quarta, hein, Pierre? Quarta. Cara, vamos lá. Todo mundo sabe o que eu acho desses que a gente chama de transfúgios. Essa galera que se elege numa bandeira e depois do nada muda. Então, sabe o que é? Porque eu vi. Isso aí reforça uma coisa que eu acho interessante e complicada na democracia, que é o cinismo político, porque as pessoas votaram nela num partido. Um outro ponto que eu acho interessante e preocupante também é que ela não foi eleita com uma grande maioria. Eu fui ver a maioria dela, acho que ela ganhou com 41 votos a mais. Então não foi uma maioria absoluta. Então eu sou do princípio, se você realmente não está contente com o seu partido, com a linha do partido, com as políticas que ele tem proposto, você vai e fica como independente, espera as próximas eleições, depois tenta se reeleger, que aí você vai ser realmente democrático. Não aproveitar da máquina do seu partido, do momento do seu partido, seja ele bom ou ruim, de tudo que o seu partido oferece, depois que você elegeu, aí você fala, agora eu vou brincar com o mais forte. Não é assim que funciona. Eu acho isso realmente uma traição, eu acho isso um ato antidemocrático. Democrático, na minha opinião, isso é normal, não é normal, isso é legal, não tem nada de legal nisso, mas eu acho isso muito zoado. E o que eu acho mais interessante, de novo, um outro ponto, é como a magia do Carney, ele consegue ser o extremo centro dentro da política canadense. Por quê? Porque se vocês analisarem e dar uma olhada, ele conseguiu colocar no Partido Liberal. Primeiro que ele fez, ele conseguiu tirar do Partido Liberal essa conotação woke, extrema esquerda que o Trudeau deu. Ele conseguiu, com o pragmatismo dele, com a visão dele geopolítica, com a visão econômica, ele tirou esse peso que o Trudeau dava no partido. Segundo, um outro ponto, ele conseguiu atrair 3 deputados conservadores. Então, os 3 primeiros a atravessar a Câmara para ir para o lado dos liberais foram 3 deputados conservadores. E agora ele consegue trazer também uma deputada do NDP. Ou seja, ele consegue, com o extremo centro dele, coalizar em francês, né? Coalizar, não sei se tem essa palavra. Então, ele consegue aglomerar no seu partido ali 3 deputados conservadores de direita, mais uma deputada do NDP, que é da extrema esquerda, no Partido Liberal, que seria uma centro-esquerda. Então, ou seja, você vê a capacidade que ele tem, e dizem que não é a última, talvez outras pessoas no NDP estão pensando em mudar também, porque a gente sabe que o NDP está indo rumo à falência total, e a gente sabe que para fazer política você precisa de ego, as pessoas sabem que vai ficar muito complicado, não querem perder os privilégios, as cadeiras e a influência, então eles estão indo pro tudo ou nada. Então isso favorece o Carney, porque do outro lado ele não precisa fazer eleições gerais, ele está 2 cadeirinhas aí da maioria deles, tudo bem que a maioria exata ali no limite, ele tem que ter uma boa administração, mas isso é uma outra questão. Mas eu ainda continuo achando incrível essa capacidade da magia do Carney de fazer o que ele está fazendo. Mas enfim, aí uma deputada do NDP que estava outro dia criticando os liberais, estava ali metendo a boca, agora falando, não, eu vi a luz e agora eu sou liberal. Eu vi a luz, é ótimo, mas cara de pau. E continuando falando do mágico aqui, porque o Carney anuncia 35 bilhões para a defesa e infraestrutura no Ártico. Em visita a Yellowknife, antes de embarcar para a Noruega para exercícios da OTAN, o primeiro-ministro Mark Carney anunciou o maior pacote de investimentos militares e de infraestrutura na história do norte canadense. O valor total supera 35 bilhões, sendo 32 destinados à modernização de 4 bases de operações avançadas da NORAD, Yellowknife, Inuvik, Iqaluit e a base Five Wings Goose Bay do Labrador. O restante cobre 2 novos polos operacionais em Whitehorse e Resolute, além dos 2 nós
de apoio em Cambridge Bay e Rankin Inlet. O pacote inclui também projetos civis de grande porte encaminhados ao gabinete de grandes projetos. A rodovia Mackenzie Valley, que ligaria Yellowknife a Inuvik, numa extensão de 800 km, a estrada e porto de Grey Bay, o corredor econômico de segurança do Ártico, e a expansão da hidrelétrica Towson, que dobrará a capacidade energética no território do Noroeste. Carney criticou o governo anterior por investimentos fragmentados e prometeu que o Canadá não dependerá de outras nações para defender sua soberania no Ártico. As reações foram mistas, os líderes do território do Noroeste se lembraram, enquanto o governo de Yukon lamentou que nenhum dos 32 bilhões militares iriam para o seu território. Só alguns pontos que eu quero colocar. Primeiro, não sei se quem lembra aqui, existia um bom primeiro-ministro que teve aqui, que chamava Steve Harper. Ele era um bom primeiro-ministro, e quando ele falava que ele iria aumentar a proteção no norte, todo mundo ria dele. Quando todo mundo falava, não, a gente precisa militarizar, todo mundo falava assim, cara, é idiota, não precisa disso, nós aqui, o Canadá. Aí agora, de novo, mais uma vez, o extremo centro liberal copiando as políticas que eram dos conservadores. E um outro fato que eu achei interessante, que o Carney falou, nós não vamos precisar de ninguém para defender o Ártico. Isso daí é maior pafafá, porque no dia que os caras vierem passar, eles vão bater na porta de quem? Dos Estados Unidos, porque a gente sabe que o Canadá não tem capacidade de se defender sozinho. Isso é a maior balela que se alguém acredita nisso, mas tem que tirar o chapéu. Ele está no Ártico, ele está fazendo algo de novo, se distanciando cada vez mais dessa balela do que era esse governo fantoche engraçado, woke, rosita, do maconhismo, que liberou a maconha, e ele realmente mostra com esse pragmatismo dele que o Canadá volta a ter, porque eles estão fazendo umas operações, estão fazendo uns exercícios, e isso todo mundo sabe que política é um jogo de imagem. Isso mostra realmente para o mundo que o Canadá não é mais aquele Canadá do namorado da Katy Perry, sei lá. Katy Perry. É isso aí. Mas tá agressivo o homem. Eu vi que ele, pelas ações dele, tá estendendo a mão para todo mundo. Literalmente para todo o mundo nessa altura do campeonato, né? Tá lá, foi abraçar o Modi, foi abraçar a primeira-ministra do Japão, foi na Austrália, fechou um monte de acordo na Europa, tá querendo trazer fabricação de jatos suecos aqui de Canadá. Como é que é? É o mágico que você disse? Né? O mago. Mágico, o bruxo é o Ronaldinho, né? Esse é o mago. E o problema do mundo inteiro, que o petróleo chegou a $100 essa semana e a guerra no Irã atinge carteiras e bolsas do mundo inteiro. O Brent, que é a referência global do petróleo, oscilou em torno de $100 o barril durante toda a semana, chegando a tocar $119 logo após os ataques combinados dos Estados Unidos e Israel ao Irã no dia 28 de fevereiro. O Estreito de Hormuz, por onde passa cerca de 20% do petróleo mundial, está efetivamente fechado, com apenas uma fração do tráfego habitual. O novo líder supremo do Irã, o Mojtaba Khamenei, filho do antecessor que foi morto pelos ataques israelenses, declarou que o bloqueio vai continuar como instrumento de pressão. A Agência Internacional de Energia convocou seus membros a liberar 400 milhões de barris das reservas estratégicas, a maior operação coordenada da história. Mas os mercados continuam seguindo voláteis. Bolsas no redor do mundo registram perdas expressivas. Para o Canadá, o cenário é ambíguo. Como exportador de petróleo, o país pode se beneficiar de preços elevados. A receita com exportações de petróleo pode saltar de 20% para até 30% das exportações totais. Já o dólar canadense subiu cerca de 2% em relação às moedas dos parceiros comerciais. Já o consumidor começa a sentir o peso direto na bomba de gasolina, com fertilizantes agrícolas e passagens aéreas também em alta. Essa semana eu vi a bomba marcar 1,59. Aqui baixou no final do dia, mas chegou a 1,59. E eu vi que... E agora o Irã começou a explodir também petroleiro, que tá tentando passar por ali. E hoje de manhã eu vi o Homem Laranja dizendo que resolveu, diz que vai acabar com o suprimento de energia do Irã. Aí o militar lá do Irã foi e falou: se você fizer isso, você vai destruir o fornecimento de petróleo do mundo também. Eu falei, opa, alguém deu ruim.
Porque o Irã ele vai tentar, eu não sou especialista do Irã, mas o que falam os especialistas é que o Irã, lógico, ele não tem capacidade bélica para enfrentar os Estados Unidos, porém ele tem todas as condições de atrapalhar o mercado mundial do preço do petróleo. É o que ele vai fazer, vai tentar mostrar que ele tem uma certa influência para atrapalhar e desestabilizar a economia mundial. E ele não vai ganhar uma guerra. E o Trump, do outro lado, por mais que ele fala as que ele fala, a gente sabe que quem vai acabar pagando isso é quem está pagando a bomba, tanto o americano quanto o resto do mundo. Então, até que ponto ele, com essa guerra maluca dele aí, vai chegar a alguma conclusão, mas como ele age mais por instinto do que por intelecto, é muito difícil. Por isso que eu raramente dou ouvidos para análises sobre o que o Trump pensa ou que faz, porque ele não é um cara que dá para se analisar. Ele age por instinto e o que ele fala hoje pode não ser verdade amanhã. Então, boa sorte para quem tenta entender o que ele faz, como ele faz, da maneira que ele faz, porque ninguém, na verdade, entende nada. O que é verdade hoje não é mais verdade amanhã. Mas essa insanidade do cara acabaram beneficiando alguém que eu nem esperava nessa história toda, né? O Putin lá conseguiu, nessa brincadeira toda, o Trump liberou os petroleiros dele para ir para a Índia. E o Putin vai levar 200 bilhões de dólares nessa brincadeira. Você vê como que a hipocrisia na geopolítica ainda continua sendo uma realidade. Todo mundo vendo o que o Putin fez e o Putin continua deitando e rolando de rir da cara de todo mundo. Nossa. E o CRTC acaba com as taxas de ativação e cancelamento de planos de celular na internet. Interessante, o regulador canadense de telecomunicações, o CRTC, anunciou na última quinta-feira que proibirá as operadoras de cobrar taxas para ativar, alterar ou cancelar planos de celulares e internet. A medida entra em vigor a partir de 12 de junho de 2026 e se aplica a consumidores individuais e pequenas empresas de todas as operadoras móveis, além de usuários residenciais de internet das grandes provedoras. Taxas de ativação chegavam a $80 nas principais operadoras como Rogers, Telus e Bell, um valor que a CRTC identificou como uma barreira à troca de provedor. Cancelamentos antecipados e contratos sem financiamento de aparelho também ficam proibidos. Multas de cancelamento e contratos com aparelhos subsidiados seguem reguladas separadamente. A decisão é a primeira de uma série de atualizações planejadas da Lei de Telecomunicações. A presidente da CRTC, Vic Etheridge, afirmou que a mudança dá aos canadenses mais controle sobre os seus serviços. A indústria reagiu criticamente, argumentando que os custos existentes serão repassados de outra forma. Acho isso excelente, porque a gente sabe que existe realmente um monopólio aqui escondido, que o pessoal tenta controlar mesmo. Se você quiser mudar, tem toda aquela questão que você pega o seu celular, paga 2 anos, acabou com tudo isso. Deixa o cara, quem vai ditar isso é o mercado, quem vai onde quiser é o cliente, acabou, mano, ponto final. Porque momento ironia, né, da história toda, mas como é que é? Momento Canadá G27. A Bananalândia lá já tem esse negócio de portabilidade há anos, né? Você não pode pagar para trocar. Agora. Não. Vamos lá. Segura para frente. Chuta para frente que o gol tá lá. E outro momento hipocrisia, porque o TikTok foi autorizado a operar no Canadá sob novas regras de segurança. Depois de uma reviravolta na análise de segurança nacional, o governo federal anunciou que vai permitir ao TikTok manter suas operações no Canadá. Em novembro de 2024, o governo Justin Trudeau havia ordenado o encerramento das atividades canadenses do aplicativo por riscos de segurança. Uma decisão judicial em janeiro reverteu a ordem e mandou o governo refazer a análise, o que resultou nessa aprovação e agora sujeita a novas condições vinculantes. A empresa vai ter que implementar gateways de segurança e tecnologias de privacidade para controlar o acesso a dados canadenses, além de reforçar proteções para menores e aceitar auditorias periódicas de um monitor independente. O TikTok também se comprometeu a manter presença física no Canadá e a investir no setor cultural local. A plataforma tem mais de 14 milhões de usuários mensais aqui no Norte Gelado. E também é dona do homem que está amigo lá do Laranjão, dono da Oracle, tá pagando as contas.
né? O que eu acho curioso, assim, falando o meu lado, tirando a palhaçada de lado, mas eu acho que tá certíssimo. Acho que qualquer plataforma de mídia social qualquer plataforma digital deveria fornecer esse tipo de condições, porque você garantir segurança e privacidade são as mínimas coisas que você tem que ter, você deveria oferecer para seus clientes. Claro, você no final das contas deveria ser a pessoa a decidir se quer usar ou não o serviço, mas uma vez que as empresas já estão prestando oferecer um serviço onde a informação é a moeda mais cara da transação, o mínimo que eles deveriam fazer é tratar isso com cuidado. 14 milhões de usuários mensais só no Canadá para ver gente dançando, fazendo dancinha. Idiotização alheia, mas isso aí tem método, como dizia o outro, né? Tem método. Tem método. E o Carney vai à Noruega para exercícios militares da OTAN. O primeiro-ministro Mark Carney, que viajou ao Ártico norueguês para acompanhar os exercícios militares da OTAN, onde se reúne com o premier norueguês, reforçando a mensagem de que o Canadá está reconstruindo sua presença em defesa coletiva. De novo, sabe, política é uma questão de imagem, e o Carney, ele reforça realmente isso, porque se vocês vão fazer mais, vai sair no mundo, vai falar, olha, tá vendo, o Canadá, por mais que a gente sabe que tem tudo uma questão de PR ali, mas realmente, de novo, é o Carney falando, olha, aquela época do Trudeau de ficar passeando, vestido, se fantasiando, acabou, agora o negócio aqui é sério, pragmatismo, e ele tem demonstrado isso. Boa, Carney. O negócio aqui é sério, é ótimo. E ainda falando de OTAN, o Canadá vai resolver investir $1 bilhão em pesquisa de defesa com drones e aeronaves. O governo federal comprometeu quase $1 bilhão para pesquisa e desenvolvimento em defesa aérea e de drones, com foco em soberania e integração com parceiros da OTAN. De novo, aí é o homem investindo em defesa. É o que eu tava falando de novo, eu sei que eu fico me repetindo, mas eu acho impressionante como as ações do Carney visam a fazer totalmente esquecer a era Trudeau. Questão de geopolítica, questão militar, questão econômica. Ou seja, ele, cada vez que ele avança, tudo bem que ele tem ele tá aprendendo, ele vai fazer agora 1 ano, né, que ele tá no poder, mas o que ele fez em 1 ano, ele se distanciou muitos zilhões de anos-luz do que era a era Trudeau, que era aquela... Bom, quem estava aqui, que viu os programas lembra, escutou o programa lembra, que o Trudeau ele conseguiu tirar o Canadá da Carta Internacional, a influência... O Canadá não é um grande país bélico, não, mas o Canadá tinha uma influência muito forte em muitas áreas, e o Trudeau conseguiu apagar, e o Carney realmente... Tem gente que reclama, fala, ele viaja demais, mas ele foi eleito para isso, ele foi eleito para ter que construir novas parcerias, novas negociações, procurar novos mercados. Ele está fazendo o que ele falou que ia fazer. Tem gente que fala, mas ele não está muito lá na Câmara. Já fizeram até estatísticas que ele, em 1 ano que ele está lá, parece que ele ficou menos na Câmara do que o próprio Trudeau. Mas esse 1 ano ele já fez mais pelo Canadá do que o Trudeau. Então eu não reclamo por enquanto. Tô nessa. Falando nisso, só fazendo um parênteses do que você tava falando aí. Essa semana eu devia ter te mandado, vi um stories lá, onde tava lá, as maiores contribuições de cada um dos premiers do Canadá. Aí tava lá, John MacDonald, construiu arquiteto da Confederação, John Abbott, primeiro canadense nascido primeiro-ministro. Qual era o outro lá? O Mackenzie King, o maior, levou o Canadá durante a Segunda Guerra. Justin Trudeau tocou o piano e se vestiu de indiano. É isso aí, é a imagem que fica, mano. É a imagem. Eu não falo nada, eu me confio aos fatos, entendeu? Eu trabalho com dados e argumentos, com fatos e argumentos, não trabalho com achismo. E o Trudeau é isso, não tem jeito. Só faltou falar que ele virou maconha. Tudo bem que eu não posso dar muita credibilidade para um stories no Instagram, né? Claro, mas tem um fundo de realidade muito grande aí. E uma votação, porque pra quem não sabe, tá tendo estão procurando um chefe pro NDP, tá? Pra quem não sabe, quem tá interessado, porque uma votação para o novo líder do NDP começou. E ali os lidera nas pesquisas. As eleições
A eleição interna para escolher o novo líder do NDP teve início nesta semana, com o resultado previsto para o dia 29 de março, em convenção em Winnipeg. A Vilnius lidera nas pesquisas de intenções de voto entre membros do partido. Isso daí é mais ou menos para quem... o NDP hoje é tipo assim, você chega lá e fala assim, mano, nós estamos em 2026... Aí, sabe aquele cara que não acreditava em MP4, streaming? Ele falou, eu vou ficar com a minha videolocadora, velho. Videolocador nunca vai morrer, mano. Videolocador é o futuro, você vai ver. E aí, sabe, ele é o único que tem a videolocadora na cidade. A cidade é enorme, só tem ele. Aí agora ele tá falando, mano, tô vendendo, hein? Tô vendo, olha, pichincha, hein? É o futuro. Então a pergunta é, quem vai querer comprar essa videolocadora? Quem vai querer ser o gerente dessa videolocadora? Esse é o novo chefe do NDP. O cara vai ter que lidar com essa bomba aí, vai ter que abraçar esse brioco aí. Então, boa sorte pro cara que vai abraçar isso aí, porque tá todo mundo saindo. Bulleris, que era o único do Quebec que sobrou desde a vaga de 2011 do esqueci o nome dele, nossa, o cara... Do Singh. Não, do Singh não. Antes do Singh teve um cara bom mesmo. Teve que até o marido, a esposa dele agora é prefeita de Toronto lá. Nossa, meu Deus do céu. Jack Clinton. Então, ele tá indo embora agora. Mas vamos ver no que vai dar isso aí. Tem eleição de síndico de prédio que é mais concorrida do que o NDP hoje em dia. Exatamente. Tá triste, né, cara? É triste isso. Mas assim a gente fecha nossas notícias federais e a gente começa o nosso novo bloco de notícias pelo país. Segura aí que a gente já volta. Amareuske Ademari. Cadê o porra do botão? Amareuske Ademari. A gente começa agora nosso bloco de notícias pelo país. A semana tem mudanças. Porque a gente começa direto aqui, né? Em Ontário. Vamos lá na Fordlândia já. Com 2 pés no peito. Que é ele mesmo. Doug Ford anuncia que a província vai assumir o controle do aeroporto Billy Bishop e pode trazer jatos para o centro de Toronto. O premier de Ontário confirmou que o governo vai expropriar a parte da cidade de Toronto no aeroporto Billy Bishop, na ilha de Toronto. Tudo isso para expandir a pista e permitir a operação de jatos. Atualmente, o aeroporto só aceita aviões turbo-hélice. Ford disse que Toronto será compensada pelo valor do terreno e pelos cerca de 5 milhões anuais de receita que a cidade obtém com o aeroporto. Esta é uma joia da coroa, disse ele, argumentando que o Toronto precisa de 2 aeroportos para competir com cidades como Nova York e Chicago. A prefeita Olivia Chow afirmou que apoia a extensão da pista, mas se opõe à chegada de jatos por preocupações com ruídos na orla. Ford sinalizou que está estudando o uso de whisper jets para minimizar o impacto sonoro. Especialistas alertam que o processo legal de expropriação pode levar até 1 ano e que obras de infraestrutura, como o terminal maior, pontes e estacionamentos, podem custar bilhões e levar anos. O aeroporto é atualmente governado por um acordo tripartite entre a cidade, a Autoridade Portuária de Toronto e o governo federal. E agora o Fordinho leva a sua, né? Que agora tudo que ele queria, ele já tinha a faca, o queijo, agora ele colocou um hamburgão e disse, meu, agora tem um aeroporto. Olha só. E vai pôr o nome dele ainda, mano. Pôr o nome dele ainda. Você acha que ele é tão cara de pau quanto o outro? Né? Ford, velho, mano, eu não duvido nada desse cara, velho. Ele já tá criando a dinastia Ford, já tá criando, existe uma dinastia já. E agora tem esse negócio do aeroporto aí, sei lá, mano, sei lá. Já pensou, velho? Assim, acho a ideia duca. Você descer em Toronto já no centro da cidade, né? Mas acho que a galera que vai morar ali no centro não vai curtir muito essa barulheira desse jato chegando assim. Mano, vai ser a coisa linda, mano, esse barulhinho aí. Vou te falar. Não, mas é tranquilo. De boa. O Ford tá pensando em tudo isso. Ele tá pensando em tudo isso. Claro. Ele pensa no bem do povo. Sempre pensou.
E estudantes do ensino médio saem em protesto contra os cortes do OSAP em Ontário. Centenas de estudantes do ensino médio abandonaram as salas de aula em protesto contra os cortes do governo Ford ao OSAP, o Programa Provincial de Bolsas e Empréstimos para o Ensino Superior. Os manifestantes exigiram a reversão total dos cortes que afetam a acessibilidade ao ensino universitário para famílias de renda média. O protesto ocorreu em paralelo a um anúncio do governo que concederá aos professores do ensino fundamental $750 por ano para compras de materiais escolares, uma medida criticada pela oposição como curativo em hemorragia. A gente falou de semana passada, já teve a mesma questão aqui no Quebec em 2012, e o problema é que agora os estudantes estão aí nas ruas protestando de maneira sólida contra o Ford. E o mais engraçado é que o Ford ele gosta desse tipo de coisa, cara. Parece que para mim, quanto mais tem furdunço, é o tipo de coisa que ele gosta. Ele se alimenta disso. E agora a minha grande pergunta: isso vai complicar a imagem dele ou vai melhorar a imagem dele? Já assistiu uma série? Você não deve ter assistido aí, mas tinha uma série chamada What We Do in the Shadows, que cara, é do Taika Waititi. Eu gosto dessas coisas que esse cara faz. Conta a história de um grupo de vampiros que vivem em Long Island, nos dias atuais, assim. Ô, louco. E esse, cara, é comédia, né? Mas é uma desgraça. E tem os vampiros clássicos, né? Os caras tomam sangue. E tem um vampiro lá que é o Colin Robinson. O nome do cara é Colin Robinson. Ele é um vampiro emocional, velho. Não, é um vampiro energético. Ele se alimenta de sugar a energia das pessoas. Cara, é maravilhoso que ele chega assim... Sabe aquele cara chato? Aquele cara muito chato. Que tava no escritório e chega ao seu lado assim... Então, essa semana eu tava atualizando a minha lista de selos e foi muito interessante. Cara, e você vê a pessoa do lado murchando, assim, triste. É ele, cara, é ele. Você falou do Ford, eu pensei assim, cara... O Ford deve ser um vampiro energético, velho. Ele suga tudo ao redor. Né? O Ford é gente boa, mano. Energia pura. E Ontário vai consolidar 36 autoridades de conservações em 9. O governo de Ontário anunciou um plano para reduzir de 36 para 9 as autoridades de conservação do estado. Órgãos que são responsáveis pela proteção de bacias hidrográficas, gestão de inundações e parques naturais. A medida é justificada como uma forma de aumentar a eficiência e facilitar a aprovação de novos projetos de construção. Críticos, incluindo ambientalistas e alguns municípios, alertam que a fusão enfraquece a proteção ambiental local e vai tornar as comunidades mais vulneráveis a enchentes. Ontário está em processo de revisão do seu orçamento, que deve ser apresentado até o final do dia 26. Assim, não quero falar nada não, mas... Toda vez que alguém vem com esse negócio de condensar e facilitar e aprovar, eu não consigo ver alguém com uma boa intenção por trás, hein? Mas vai, né? Vai, né? Que, então. Vai que, né? Vai que. E o Eglinton LRT completa um mês. E como está funcionando? A linha da 5 da Eglinton LRT, inaugurada em fevereiro, completa seu primeiro mês de operação com usuários divididos. Alguns elogiam a rapidez, outros registram falhas no sistema de sinalização. A TTC anunciou prioridade de sinalização para reduzir os atrasos da linha 5 e 6. Eu nunca peguei o Eglinton LRT, mas o que eu posso dizer é que o nosso REM aqui, velho, o negócio foi inaugurado com maior pompa e tá sempre baixado, velho. O negócio tá sempre zoado, tá toda... Mano, quando... É assim, os caras já... Tá nevando, tá chovendo... No verão funciona que é uma beleza, cara. Mas até no verão esse negócio dá pau. Então eu não sei o que os usuários daí acham, mas aqui parece que os caras testaram isso lá no Brasil e trouxeram aqui... Parece que não testaram aqui até num lugar que faz frio. Parece que testaram num lugar que foi aqui... Miami, Brasil, sei lá. Eu acho que a gente tem uma competição aqui, Pé, porque eu acho que o nosso LRT aqui, ele nevou, pegou fogo essa semana, pegou fogo. O troço soltando raizinho em cima lá. Assim, estão competindo. Eu acho que o Canadá está se esforçando. Aqui eu não sei. E um derramamento de óleo no rio St. Clair foi contido, de acordo com a Suncor.
Um vazamento de óleo no rio St. Clair foi controlado pela Suncor em Sarnia. Narnia é o leão. As autoridades ambientais monitoram o local e avaliam possíveis impactos à qualidade da água na região fronteiriça com o estado norte-americano de Michigan. Aí, ó. Tá sobrando, né? Não, tá sobrando. E de novo, vamos falar da grande ponte Gordie Howe Bridge, que ela cobrará 8 doletas por travessia ao abrir. A nova ponte Gordie Howe, que ligará Windsor a Detroit, se o Trump deixar, né? Vai cobrar $8 por veículos de passeio quando inaugurar. A estrutura será a mais longa ponte em arco estaiado do mundo e deverá abrir nos próximos meses. Parentes meus, se o Trump e o amigo do Trump que tinha outra ponte lá que não quer concorrência, não deixar abrir. Mas tá tudo pronto para abrir. 8 pila, hein, pra atravessar. Ou seja, 16 pila e voltar. Vai lá nos Estados Unidos, dá um abraço no Trump. E tiros disparados contra um consulado americano em Toronto. E o suspeito já foi localizado. Para isso, a polícia funciona. A polícia de Toronto investiga tiros disparados contra o consulado dos Estados Unidos no centro da cidade. Ninguém ficou ferido e o veículo suspeito foi localizado. Autoridades tratam o caso como um grave incidente de segurança. Mas que? Nossa, né? Eu achava que era, sei lá, briga doméstica, né? O cara passando o consulado e atirando. Mas você viu o que rolou lá em Nova York essa semana? Tava tendo um protesto, sei lá, um protesto a favor dos iranianos em Nova York lá. E vieram 2 caras, correram e deram um grito de Allahu Akbar lá e soltaram 2 bombas caseiras em cima da polícia, cara. Você tá maluco. Aí mas que palhaçada, bicho. Aí um monte de vídeo, claro, filmando e tal. Aí a CNN foi lá e disse que como é que eles colocaram? Indivíduos são presos quando tentam participar de protesto. Eu falei, meu senhor. Os caras reclamam que o pessoal critica a mídia. Pela madrugada. Pela mano, vai será o manganês, como dizia o outro. E mais de 15 mil alunos de Peel podem ser suspensos por status de vacinação. A região de Peel notificou mais de 15 mil estudantes em risco de suspensão por não apresentarem comprovantes de vacinação atualizados. O prazo para regularização da situação foi anunciado pelas autoridades de saúde pública. Mas eu sei o que é isso aí, porque essa cidade sofre, não é porque os caras têm comprovantes, não, eles sofrem de uma fobia de agulha. É só isso. É só medo da agulha. Dá o Zé Gotinha que passa, isso muda. Certeza. Peel, o nome já diz, né? Peel. Manganei de novo, viu? Tá louco. Depois a gente fica vendo, tá voltando essas doenças, tá voltando isso daqui, porque por causa desses caras aí. Ó. Não existe, isso não existe. Saímos de lá e vamos para as prairies, né? Que as prairies é aquela coisa divertida. Vamos para Alberta e Saskatchewan, terra da dona Daniela. E o separatismo em Alberta divide empresários e primeiras nações. O movimento separatista em Alberta ganhou uma nova dimensão nesta semana, com a divulgação de uma pesquisa da Câmara do Comércio de Calgary, mostrando que 56% das empresas da província acreditam que o debate sobre separação está afetando negativamente a economia local. Os principais impactos apontados pelos respondentes incluem maior risco de recessão, 83%, projetos sendo adiados ou cancelados, mais 83%, dificuldade em atrair trabalhadores qualificados, 71%, e a expansão sendo redirecionada para outras províncias, 74% dos respondentes. Ao mesmo tempo, mais de uma dúzia de chefes das Primeiras Nações foi à Assembleia Legislativa de Edmonton pressionar a Premier Danielle Smith a encerrar todo esse debate separatista. Os líderes indígenas votaram simbolicamente pela moção de não confiança do governo CP e alertam que uma separação violaria direitos de tratados. O NDP propôs uma votação de desconfiança formal na Câmara, que foi bloqueada pela maioria do UCP. Danielle declarou que soberania não é o mesmo que superação, mas a oposição e os chefes indígenas consideram sua posição ambígua e perigosa.
Daniele, se abre teus olhos, esses caras vão te levar pro buraco. Sai dessa parada aí, mano. Ai. Esse negócio de separação não vai dar em nada, em lugar nenhum. Dani. Dani, por favor. E Alberta registra uma nova onda de quê? Bem, sarampo, na crise de vacinação que se agrava. Alberta enfrenta mais um surto de sarampo, o quarto registrado não na última década, só em 2026, gerando novos apelos por ação das autoridades de saúde. O estado tem uma das taxas de vacinação mais baixas do Canadá, resultado de anos de hesitação vacinal em certas comunidades. Ao mesmo tempo, Manitoba também reportou bebês sendo expostos ao sarampo e recebendo tratamento preventivo semanalmente. As autoridades federais e provinciais alertam que a doença altamente contagiosa voltou a representar um risco real de saúde pública em partes do país. Mano, será que precisa realmente falar disso, cara? De novo, voltamos para o G107. Nós estamos mais no G7. De novo. G107. É brincadeira. Mas deve ser alergia à agulha também, pé. Alergia à agulha. Fobia à agulha. Agulha não é bom. E ainda em Alberta, Calgary enfrenta restrições de água e especulações ligam a centros de inteligência artificial. Moradores de Calgary cumpriram a segunda semana de restrição de uso de água depois de problemas em um aqueduto principal. A cidade lançou um centro de recursos comunitário para apoiar residentes afetados. Em paralelo, uma narrativa viral nas redes sociais atribuiu o problema ao crescimento do centro de dados de inteligência artificial na região. Uma alegação que a rede de televisão CBC acabou jogando por chão. A relação entre os data centers e as restrições de água não tem comprovação técnica, de acordo com a rede de TV. As restrições, inicialmente previstas até o fim do mês, podem se estender dependendo do andamento dos reparos. Vale um esclarecimento antes da gente criar pânico nessa história. De fato, a introdução de data centers pode ter um impacto ambiental grande por dois fatores. O primeiro é a questão do resfriamento. Né? Como você sabe, você colocar um monte de computador junto, se tiver um computador, você já sabe que vai ficar quentinho. Você coloca centenas e milhares dele dentro de uma sala, então você vai ficar muito quente. E o computador não gosta de calor, então você tem que baixar a temperatura. Para baixar a temperatura, você usa ar-condicionado, de modo geral, né? Ar-condicionado precisa de energia. Energia você precisa gerar de algum lugar. Tem dois fatores que acontecem nisso daí. Quando você usa tem lugares que usam com água como resfriamento também. Então tem uma rede de canos que passa pelo processo de resfriamento para poder diminuir a temperatura dos data centers. Essa água, na maioria das vezes, é um recurso hídrico da localidade, que é bombeada para dentro do data center para mandar. Então, o boato, eu não vi, mas o boato, muito provavelmente, pode estar relacionado a essas alegações, que não são falsas, por sinal, né? Isso existe, mas eu não acredito que seja a questão ali. E só para deixar claro aqui, pesquisa rápida, a fobia por agulha se aikimofobia. Que nomezinho mais bonito, né? Então, as pessoas desse lado em Alberta estão sofrendo de aikimofobia. Aikimofobia. E os médicos de Edmondo alertam sobre interrupções cirúrgicas por mudanças na remuneração. Médicos da capital alertam a província para interrupções imediatas e inevitáveis em cirurgias eletivas caso o governo de Alberta avance com mudanças nas formas de remuneração dos profissionais de saúde. Não tem nada a ver com dinheiro, eles estão preocupados com o povo, entendeu? De novo, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com questões financeiras, é simplesmente questões de trabalho, melhoria de qualidade de vida, tudo isso. E segue o jogo. E olha só, a batata tá assando rápido, hein? Porque uma petição para destituir Danielle Smith não alcançou a meta. Uma iniciativa cidadã que buscava recall da primeira Danielle Smith ficou muito aquém do número de assinaturas necessário para ser considerada válida de acordo com as regras eleitorais de Alberta. Mas já tem gente que tá aí. Pensando já estão, né, cara?
Ah, estão picotando a mulher, vamos tirar a mulher. A mulher passou de futura primeira-ministra depois do Poliédrico, mas agora nem é, nem o Poliédrico tá indo pra lugar nenhum. Mas calma, eu adoro política por isso, cara. É uma montanha-russa que só quem andou no Colossus no Play Center na década de 90 lembra disso. Quem não andou não sabe o que é sofrer, mano. Porra, O Colossus e o Superjet, os dois mais perigosos do Play Center. Superjet. Superjet na radial, mano. Sabe o que eu lembrei hoje? Hoje é sexta-feira 13, né? Tá gravando sexta-feira 13. Aí eu tava falando com os velhos com quem eu fiz reunião hoje, sacaram, eu coloquei um background no Zoom com o Jason, né? Só a mascarinha dos Jason. Os caras pegaram, peguei a referência e tal. Pô, eu falei com os caras que tinham nascido depois dos anos 2000 e falou, é uma máscara de rock? Eu falei, nossa, velho, você não conhece o Jason? Ele, quem? Eu falei, meu Deus, cara. É, mano, por isso, temos todo um trabalho aí com essa geração, todo um trabalho a ser feito. E as escolas de Alberta retiram sempre 60 títulos da prateleiras por ordem provincial. Divisões escolares de Alberta removeram pelo menos 160 livros de suas bibliotecas para cumprir uma ordem provincial de revisão de material educacional, gerando debate sobre a liberdade intelectual e censura nas escolas. Aí tem que fazer um parâmetro, porque, olha só, eu vou dar minha humilde opinião aqui. Tem muita coisa ruim que foi escrita, entendeu? Tem muito livro zoado para explicar que não fala nada. Só que como entra num buzz que todo mundo, nossa, que isso e aquilo, então as escolas acabam sendo obrigadas. Então, assim, e hoje a gente vive com medo de tudo, né? A gente parece que tem um medo de criticar, de falar que essa música não é boa. Por quê? Porque se ela faz parte do imaginário coletivo, que todo mundo pensa igual, a gente vive num mundo que parece que todo mundo tem que pensar igual. Então tem livros que realmente que devem ser, eu já falei aqui da outra vez, teve um livro da escola, que um professor aqui no Quebec, eu expliquei para eles que não é possível que ele achou um outro livro melhor do que achar um livro que foi escrito por uma menina de 12 anos que se prostituía e depois ia, entendeu? Assim, não é possível que ele não achou um livro melhor que esse para explicar o tema. Então, não sou totalmente contra essa revisão, porque eu acho que nós vivemos numa certa mentalidade dos especialistas incontestáveis e quando a gente vai ver o estrago que foi feito lá na frente pode ser muito pior. Então, muita calma nesse momento. É lógico que eu sou totalmente a favor da liberdade de expressão, eu acho que as pessoas têm que ter a capacidade de entender, mas quando se trata da formação das crianças que não estão com o cérebro totalmente formado, eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado nisso aí. E a última das prairies é que a Índia inaugurou um centro de inteligência artificial em Calgary, um reflexo do acordo Canadá-Índia. Uma grande empresa de tecnologia da Índia vai anunciar a abertura de um centro de inteligência artificial em Calgary, no contexto do recente acordo comercial entre Ottawa e Nova Delhi, que busca diversificar parcerias econômicas do Canadá. Olha aí. O homem foi lá semana passada, já tem negócio fechado aqui. Não, cara, não é brincadeira não, mano. O mago. O cara é o cara. E o cara é o cara. Tô te avisando. Pragmatismo puro. Nós vamos esquecer daqui, ó, de um ano já tá todo mundo esquecendo que o Trudeau um dia foi o primeiro-ministro do Canadá. Deixa o cara lá. E vamos agora para o nosso próximo bloco, onde a gente vai para as províncias do Atlântico. Hoje tá um ping-pong. Vai para lá, vem para cá, para lá, para cá. Vamos para o Atlântico. E segue aí em pé. Pega o Atlântico. Nova Escócia, o premier Tim Houston recua em cortes orçamentários após ondas de protesto. De novo, não foi nada por causa, foi tudo pragmático aqui, tá? Após semanas de protestos em frente à Assembleia Legislativa, o primeiro-ministro Tim Houston anunciou a reversão de 53,6 milhões dos 130 milhões em cortes que havia incluído no orçamento provincial de 26-27. Em algumas decisões erramos, por isso me desculpo, disse o Houston em coletiva de imprensa. Os programas restaurados incluem apoio a pessoas com deficiências. Olha o que o cara cortou. Apoio com as pessoas com deficiências, idosos e projetos educacionais para comunidades afro-nova-escototenses e também as indígenas. O déficit provincial já projetado de 1,2 bilhões aumentará ligeiramente com as reversões. A decisão foi inédita. Raramente um governo canadense reverte cortes no meio do debate orçamentário. A oposição comemorou, mas cobrou mais reversões, especialmente na área de artes e culturas, que permanecem cortadas. Estudantes do ensino médio fizeram manifestações em solidariedade. A líder do NDP provincial, Claudia Chandler, disse nunca ter visto um orçamento sendo emendado no meio do processo orçamentário e descreveu o governo como em caos.
E para quem nunca viu ou trabalhou ou como se forma um orçamento, para escrever um orçamento é um trampo, cara, desgraçado que o ministro de Finanças tem. Porque é muito mais complicado do que fazer o orçamento do seu fim do mês na sua casa. E quando você faz isso baseado na probabilidade de receita que você vai receber, baseado nos gastos que você vai ter, com as subvenções que existem, com a dívida do seu estado, com a projeção futura, com a questão de... Cara, é um trampo enorme. Quando você prepara esse orçamento, cara, isso é muito complicado para você voltar atrás. E o cara chega... Então, assim, isso realmente, como disse a mulher do NDP, a candidata, parece que os caras estão realmente completamente perdidos. Porque não tem como você chegar e falar assim, tá bom, então nós vamos... Sabe aquilo que a gente falou? Que todo mundo sabe que ninguém tem dinheiro, todo mundo sabe que as províncias estão com a corda no pescoço. Porém, ou você pensa nisso antes, brother, ou você não faz isso daí. Porque o que acontece? Você imagina o ministro de Finanças, que já estava assim, ó, chefe, passei 200 horas trabalhando com a minha equipe nisso aí. Aí teve uma manifestação, então, ó, tira um pouquinho aí. Cara, é realmente inconcebível pensar que uma província está sendo administrada dessa maneira. Voltamos ao G107. Mas tem um cara numa província aqui do lado que tirou todo o subsídio para as crianças com autismo, reclamaram e o homem fingiu que não ouviu. Né? Você vê como que é oportunismo, né? Ele falou assim, é que nem quando trabalhava há muitos anos atrás num banco lá no Brasil, tinha o velho conceito SPPRE. Se passar, passou. Se alguém reclamar, a gente estorna, entendeu? Então assim, vai lá, enfia a taxa. Se passar, passou. Se alguém reclamar, não, tudo bem, a gente estorna. É justamente isso daí. Então na linha SPPRE. Põe no bode, põe no bode. E se reclamar? Não, se reclamar, a gente estorna. Foi o que quiser. Reclamaram, o cara voltou atrás. Se passar, passou. Reclamar, a gente estorna. Maravilhoso. SPPRE. Eu vou escrever isso aqui no meu. Outra camiseta aí pra você. Muito bom. Isso daí tô com uma lista de camisetas. O New Brunswick, o NB Power está sob pressão. Uma audiência pública expõe décadas de problemas na usina nuclear. Uma audiência pública do regulador de energia de New Brunswick expôs uma série de falhas da gestão na usina nuclear de Pointe-le-Préau ao longo de uma década, que resultaram em aumentos de tarifas de energia acumulados de 50% em 6 anos. O regulador rejeitou um reajuste pedido para 1º de abril, mas os consumidores temem que as tarifas subam inevitavelmente. O Partido Verde cobrou uma revisão completa do caso de um derramamento químico em Fredericton, e a empresa responsável pelo vazamento foi finalmente identificada pelo governo provincial. O contexto de petróleo caro torna ainda mais sensível qualquer discussão sobre custo de energia. O que me impressionou nessa notícia não foi nem a má gestão, nem o problema da energia. Foi a menção ao Partido Verde. Ele está vivo, meu Deus do céu. É a parte mais importante que cuida do nosso futuro, do nosso planeta. Todos temos que pensar no Partido Verde. E a cota do peixe haddock cai 57% em partes da Nova Escócia e New Brunswick a partir do dia 1º de abril. A cota da pesca de haddock, que seria a arinca, será reduzida de 57% em certas zonas de Nova Escócia e New Brunswick a partir do 1º de abril, impactando pescadores artesanais e a economia costeira da região. Ou seja, quem gosta da arinca vai ter menos arinca para comer aí. Tem 2 peixes que são muito usados para fazer aquele fish and chips aqui, né, velho? Um deles é o haddock. Ah, é? É. E aí zoou, mano. Fish and chips é bom. Aí a casinha caiu, né, cara? O haddock, por sinal, ele é parceiro do bacalhau. Tem muita gente que usa o haddock para fazer bacalhau em casa. Você não é muito fã de bacalhau, não? Não sou muito fã, não. Peixe não sou muito fã, não. Sou um cara... O negócio é matar o boi. Mas um fish and chips assim, bonitinho. Não, fish and chips eu gosto, porque é junk food, né, mano? Junk food. Frito, quase não tem gordura, não tem fritura, né? O negócio é bom pra saúde. Saúde, nossa, com certeza. É muito bom pro médico. E um programa de recrutamento de médicos foi fraudado em $450 mil. O programa de Newfoundland e Labrador para atrair médicos ao interior da província foi alvo de fraude. Apesar disso, o governo afirmou que mantém o programa, considerado essencial para cobrir comunidades com escassez de profissionais de saúde. É isso mesmo. O troço tá tão feio que eles olham assim, cara, tá ruim, mas podia ser pior, vamos manter.
cara. Que zica, mano. O negócio é brincadeira não, hein, mano. Caramba, velho. Beleza, velho. Speechless, né? Como diria. Speechless, Os caras não perdoam mais nada. E uma clínica de saúde indígena em Newfoundland e Labrador vai economizar milhões ao sistema público. A First Light Organization indígena de St. John's inaugurou uma clínica de atenção primária que promete economizar milhões ao sistema de saúde de Newfoundland e Labrador, oferecendo cuidados culturalmente adaptados às comunidades indígenas e urbanas. De novo, não sei como já não existia isso, né? É a mesma coisa, não tem como você tratar essas pessoas sem você entender a cultura. Quem acha que as Primeiras Nações simplesmente pode ser tratada em qualquer hospital de qualquer maneira, você tem que voltar algumas casinhas que você não entendeu ainda nada da realidade dos povos indígenas das Primeiras Nações aqui no Canadá. Como é que o cara diz, né? Como é que o cara diz? É be my guest, né? Be my guest. E a Acadia University demite funcionários em meio a dificuldades financeiras. A universidade em Wolfville, Nova Escócia, anunciou demissões em resposta a dificuldades financeiras crescentes num cenário que afeta várias universidades canadenses depois da queda do número de estudantes internacionais. E nós vamos falar de novo. A questão dos estudantes internacionais foi como é que é? Uma galinha dos ovos de ouro do último governo. Que eles olharam assim, vai fazer muito dinheiro com esse negócio, vão abrir as portas, todo mundo vai ganhar, o mundo inteiro vai fazer dinheiro. E criou um problemão para todo mundo. Exatamente. E a última aqui, ó, trabalhadores de creche cobram 3,5 milhões de dólares em pagamentos atrasados do governo da Nova Escócia. Funcionários de creche em Nova Escócia exigem que o governo provincial libere 3,5 milhões de dólares em pagamentos atrasados no contexto de expansão do sistema de creche a 10 dólares por dia, que enfrenta gargalos e de implementação. Então, assim, eu acho mais interessante que toda vez quando alguém anuncia um projeto, uma lei, alguma coisa que um político quer falar, eu falo, tudo bem, me explica para mim duas coisas. Qual que é o sistema, como vai funcionar e quais que são os meios de proteger isso daí? Quais serão os watchdogs para evitar que vai ter falha? Isso é duas coisas que eu olho no projeto. Que nem quando o Trudeau chegou lá e lançou, vai ser a garderia 2 dólares para todo mundo. Do jeito que funciona no Quebec. Mas daí, quando você cria um negócio sem explicar como funciona o sistema, é isso que você dá. Você cria gargalo, você cria, tipo assim, agora 3,5 milhões. Quem tem 3,5 milhões de pagamentos atrasados para dar em algum lugar? Ninguém. É legal a ideia? Foi ótima a ideia de 10 dólares por dia? Ajuda muito na economia? Sim, mas quando você faz as coisas, tipo, nas coxas, é isso que dá. Chegamos lá. Todo mundo esperando esse bloco, né? Muita emoção. Chegamos no Quebec. E a primeira notícia já gruda a gente com o começo do programa. Que uma eleição parcial em Quebec pode dar maioria ao governo Carney e envolve uma manobra curiosa do Bloc Québécois. A eleição parcial no riding Terrebonne, em Quebec, marcada para o dia 13 de abril, tem importância estratégica para os liberais. Uma vitória os colocaria a um passo da maioria parlamentar. O Bloc Québécois gerou controvérsia ao declarar que pode apresentar candidatos falsos em ridings fora do Quebec, onde normalmente não compete. Uma estratégia para complicar a aritmética parlamentar dos liberais. O líder do Bloc, o Yves-François Blanchet, riu da repercussão e minimizou as críticas. A eleição parcial de Terrebonne foi necessária porque a Suprema Corte anulou o resultado da eleição federal de abril por uma margem de um único voto. Falamos sobre ele em alguns programas atrás, né? Porque essa questão do Terrebonne vai ser interessante porque a candidata que estava lá ganhou aquela questão por um voto, só que todo mundo estava contando, porque as duas rides que vão ter as eleições que são em Ottawa, todo mundo sabe que praticamente os liberais vão ganhar, então estava contando com a maioria com essa questão do Terrebonne. Só que o que vai complicar agora para os liberais, porque como ele já teve a candidata lá do território do Noroeste, que já que já mudou para o lado. E as duas que eles provavelmente vão ganhar já vão ter a maioria. Então pode, na verdade, complicar a vida da candidata dos liberais, porque as pessoas vão falar, então vamos voltar, porque é um lugar que sempre votou Bloco, nunca votou. Foi um acidente democrático por causa da conjuntura econômica da época. Então pode ser que ele ganhe. Se ele ganhar, vai ficar mais confortável, mas vai ser uma guerra boa em Terrebonne, uma guerra bem difícil de votar, porque é um lugar que
que historicamente sempre votou Bloco ou Partido Québécois. E a Constituição do Quebec, que é um projeto polêmico da CAQ, será que ela vai acontecer? O projeto da CAQ de criar uma Constituição própria para o Quebec volta à discussão pública. Especialistas divergem sobre a viabilidade jurídica e política, mas os debates ressurgem em meio às tensões federais provinciais. Essa questão é interessante porque vários partidos querem criar a Constituição do Quebec. E a CAQ, como está no fim de carreira, mal nas pesquisas, o Legault já falou que vai sair aqui no dia 12 de abril, já vai ter outro chefe, outro primeiro-ministro, mas o Simão Jolin Barrette, que propôs essa Constituição, ele quer fazer passar. Só que o problema é o seguinte, eles votam, estão em recesso parlamentar, eles votam essa semana, depois tem mais algumas semanas e já vai começar as férias. Então assim, será que vai ter um primeiro-ministro que chega, vai mudar a regra do jogo? Será que eles vão ter tempo hábil para passar essa Constituição? Ninguém sabe o que vai acontecer. É um projeto que está todo mundo falando por que fazer isso agora, porque é uma Constituição que não pode ser escrita por um partido no poder, tem que ser um consenso muito mais largo, tem que ter consultação enorme de todas as regiões do Quebec, porque ele não pode chegar assim, eu sou o chefe, eu estou no poder, tenho a maioria, vou passar uma Constituição. Não é assim que funciona, não adianta você pegar um monte de lei e pôr junto e falar, essa é a Constituição do Quebec. Então está enfrentando muitas críticas do meio jurídico, muitas críticas do meio público também, e vamos ver se eles vão conseguir empurrar isso daí. Eu acho bem difícil passar em relação a tudo que tem para ser feito e com o tempo que tem para se fazer isso daí. Nós crianças da sala, notícia tensa, um educador de creche foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de uma criança. Um educador de creche em Quebec foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional por 14 anos. Tudo isso por causa do assassinato de uma criança de 2 anos que estava sob seu cuidado. Que tenso essa história, hein, velho? O cara, ele alegou, eu acompanhei esse processo aí, ele contou várias histórias, que estava estressado, que estava trabalhando muito, que tinha enchido a cara. O cara mudou 50 vezes de versões, mas ninguém até hoje entende realmente por que ele matou a criança, entendeu? Ele sacudiu, fez o que fez e a criança felizmente morreu. E agora o imbecil aí vai ficar 25 anos aí esperando aí para poder pedir uma saída aí, mas foi um caso que chocou realmente todas as pessoas aqui no Quebec, porque ninguém entende como que uma pessoa que trabalha numa creche com uma criança de 18 meses conseguiu fazer isso não tem. Você que vai trabalhar com criança, você sabe, você não vai sentar lá e falar, apertar um botão e desligar o volume, não vai, criança é imprevisível e é assim que vai, enfim. Que idiota. E um rapper aqui, não, você ia falar? Não, vai seguir em frente. O rapper Kinean vai ao julgamento por agressão sexual em Quebec. Um rapper e cineasta, Kinean, conhecido internacionalmente pela música Waving Flag, começou a testemunhar em seu próprio julgamento por agressão sexual em Quebec. O caso está em andamento no Tribunal do Quebec. É de novo aqueles caras lá que se acham que podem fazer um monte de coisa, e agora sai um monte de coisa sobre eles, e agora eles vão ter que se explicar lá na frente. Como a gente diria, na frente do homem da capa preta. Vai falar com o homem da capa preta, meu irmão. O Batman? Não, o Batman, se o Batman ia ser pior, né? O Batman não tem lei não, mano. O Batman já era juiz, júri, já condenava ali, já dava sentença, mano. O Batman é outro esquema. Tá na minha lista, final de semana eu vou assistir o Dark Knight de novo. É bom. É bom pra cacete. E essa me pegou desprevenido. Americanos agora podem reivindicar a cidadania canadense por descendência, e são milhões. Mudanças recentes na lei da cidadania abriram caminho para que milhões de norte-americanos ou estadunidenses com ascendência canadense reivindiquem o passaporte do Canadá. Uma notícia que ganhou enorme repercussão nos Estados Unidos em meio às tensões com o governo Trump. Que treta forte, como diria o outro. São nossos irmãos, velho. Você tem que ter um coração peludo, velho. São irmãozinhos. Querem a paz, venham ter a paz, mano. Podemos ser todos aí, ó. 51º estado. E para terminar o Quebec, cara, só vou dar uma notícia aqui, porque o Quebec é uma atualização, porque o Quebec é nós. Algum tempo atrás, saiu um documentário que eu comentei aqui, de um maluco, cara, que ele o que ele fazia, velho? Ele, mano, saia doando esperma dele pra todo mundo de maneira manual. Não é manual. Manual é tenso ainda. Não, não era maneira clínica, né? Tem um termo agora, eu esqueci. De maneira
quando você faz as coisas artesanal, vamos dizer assim. E o que acontece? Só que esse cara, ele acabou entrando num grupo, porque todo mundo, aqui no Quebec, você tem direito a uma tentativa, que é tem algumas meios de fecundação que são gratuitos, o Quebec cobre uma parte, não vários, mas acho que é 1 ou 3, não sei quantos. E aí o que aconteceu? Esse cara, ele entrou num grupo de Facebook, que a maioria fez um documentário, não sei o que eu tô falando, tem um documentário que fizeram sobre ele, tá até no Crave, muito interessante. E ele entrou nesse grupo que eram mulheres lésbicas, que elas achavam muito difícil o cara, e elas começaram esse jeito artesanal, ou seja, ele se encontrava com esse cara, ele doava lá na seringa e fazia tudo de maneira artesanal mesmo. Só que ele, cara, acabou gerando, sabe quantos moleque, mano, cara, a concepção? Ele ajudou na concepção de mais de 600 crianças, velho. 600 crianças. E aí, pra complicar, o filho dele também fazia a mesma parada. Mano, mas é um caso, se vocês tiverem a oportunidade de ver, tá no Crave, o documentário, e é maluco a parada. Então ele acabou doando, só por quê? Porque ele falava para as pessoas, porque aí o bicho começou a pegar, porque as mulheres começaram a falar: ah, mas você pegou de quem? Ah, de um tal cara. Eu também, mas peraí, nossas crianças se parecem. Aí começou a ver que, porque você chega numa certa quantidade, você pode ter uma crise de congenitalidade enorme aí. Teve um caso na Austrália, parece que o cara também foi proibido de doar. Meu, se você vê a cara do maluco, mano, você fala, mano, não é possível que a mulher foi lá. Mas assim, ou seja, o ponto é que a Corte Superior, ela vai determinar se ela pode interditar esse cara e o filho dele de participar dessas concepções aí, de parar com isso. É um caso novo para ali, porque acho que ninguém nunca viu. Fazer, o cara não pode mais doar. Você não, você já doou demais, já contribuiu para. E é muito interessante, porque vai ser um desafio jurídico, vai ser um desafio de sociedade, sim, que as pessoas vão ter que se questionar muito. Por quê? Porque por que as pessoas recorrem a esse tipo de coisa? Porque existe algum problema no outro lado também. Então, o sistema tá zoado, tá bagunçado, então tá tendo aí o processo dos malucão aí. Mas se vocês quiserem ter mais detalhes disso daí, vão assistir o documentário, é muito interessante. E o Quebec é nóis, só isso que eu tenho pra dizer do Quebec. Caraca. Teve um outro filme, né, que foi com o Patrick Roy, né, que ele fez aquele... mas aí foi um filme, isso aí foi... O Starbucks, né? Starbucks. A situação é parecida, só que lá acabou ficando meio romantizado. O tema acabou ficando romantizado, né? Mas e o Quebec também teve uma polêmicazinha leve recentemente. Por quê? Porque, só te falo assim, vocês conhecem o Don Cherry, né? O Don Cherry é aquela figura esquisitíssima lá do rock, que ele já foi técnico, um péssimo técnico do Bruns, mas enfim, ele era comentador muito conhecido, mas ele sempre, mano, teve comentários super zoados, assim, principalmente contra o Quebec. Já uma vez reclamou do cara que ia levar a bandeira, porta-bandeira numa Olimpíada, falava, os caras escolheram um cara que ninguém conhece, por um esquiador super famoso aqui, o cara que fica chorando, todo chorão, os caras que usam meia viseira, tudo é quebeco ou é europeu? Ele foi proibido, foi jogado fora do Hockey Night, porque por causa dos comentários deles. Só que agora o Partido Conservador, não sei por que, inventou, cara, de querer dar pra ele a Ordem do Canadá. Velho, e o cara criticou muito o Quebec. Só que o que aconteceu o problema? Mano, isso que eu não entendo. O Pierre Poilievre, ele procura sarna pra se coçar. Ele foi inventar essa porcaria aí, e ele coloca quem? Ele coloca os deputados daqui do Quebec numa situação difícil, porque todo mundo fala assim, como que o Partido Conservador vai dar essa parada pra, tipo assim, tudo falou, não tem, é lógico, ele só foi indicado, não quer dizer que ele vai receber, mas só o fato de você indicar, cara, é muito complicado, porque você já acaba mostrando que você tem uma certa pretensão com isso daí. Então ficou muito chato, tão chato que os deputados, cara, do Partido Conservador aqui de Quebec, né, o Gerard Deltel, o Luc Berthold e o chefe do Partido Conservador do Quebec aqui, que é o Pierre-Paul Hus, tiveram que ir lá e falar, não estamos de acordo, mas por isso que eu falo, o Pierre Poilievre, ele tem o dom, cara, de procurar dor de cabeça sem precisar, em vez dele pensar como fazer uma boa preparação política, como fazer algo... Não, o que ele faz? Ele vai lá e propõe
de dar a ordem do Canadá para um cara que todo mundo questiona. Tanta pessoa, tem tanta no Canadá, tem um monte de gente. Você pode chegar lá e falar assim, pô, esse cara merecia a ordem do Canadá. Não, ele vai lá, vamos dar para um cara polêmico, um cara que fazer um monte de declaração que todo mundo questiona, o cara que foi expulso do Hockey Night Canadá. Eles acharam uma boa ideia para colocar os deputados do Partido Conservador do Quebec numa saia justicíssima. Então, tá aí. Eu não sei como eles vão resolver isso daí, mas os deputados já saíram lá no Twitter falando, não, eu não estou de acordo com isso aí não, mas aí, de novo, a capacidade do Pierre Poilievre, de novo, como eu já falei, a casca de banana está lá do outro lado da marginal, ele atravessa a marginal, nas duas vias, nada o rio Tietê sujo e vai escorregar lá naquela casca de banana. É isso aí. Caraca. Que vírgula enorme. É, vírgula enorme. Só uma vírgula pequenininha. Não, uma vírgula pequenininha. E chegamos no bloco desse programa onde a gente vai falar de lá. Faz tempo que não fala, né? Falando lá dos territórios. E a primeira notícia é que o Arctic Winter Games em Whitehorse e a geopolítica que invadiu os jogos. O Arctic Winter Games de 2026 abriu em Whitehorse nessa semana, reunindo atletas de comunidades árticas do Canadá, Alasca, Escandinávia e Rússia. Mas a edição deste ano ganhou um pano de fundo geopolítico inédito. Com a crescente tensão no Ártico, a participação dos atletas russos levantou questões sobre neutralidade esportiva e soberania na região. Chris Stipdonk, do território noroeste, quebrou um recorde de 38 anos do Knuckle Hop, uma das provas tradicionais dos jogos. A competição celebra culturas e esportes tradicionais indígenas do Ártico e reúne cerca de 2.000 participantes. Knuckle Hop. Você sabe o que é essa parada? Não, tenho a menor ideia. Isso é um esporte de macho, Pé. Knuckle Hop é fazer flexão com os punhos e se empurrar pra cima e pra baixo. Toda vez você tem que tirar os punhos do chão. Toda vez que você faz uma flexão. Marcelo, já tenho 51 anos, velho, 2 filhas, velho. Já imigrei, quase 20 anos de imigração. Você acha realmente que... Mano, tô fora. Isso aí era quando eu tinha 15, 20 anos, mano. Isso aí eu não vou vou nem olhar essa competição, mano. Eu vou olhar, nem olhar isso aí. E aí, para terminar aí, a nova bolsa da Algonquin College homenageia um chefe Inuk. A Algonquin College lançou uma nova bolsa de auxílio em homenagem a um chefe Inuk falecida, como reconhecimento à contribuição das culturas do norte na culinária, na gastronomia canadense. Aí, tá vendo? Tem tanta gente que você pode homenagear. Aí o cara vai homenagear quem? Eu vou homenagear o Don Cherry. Então, para quem, de novo, só para terminar do Quebec, quem quiser ver o documentário, chama Père de 100 Enfants. Tá no Crave, ou seja, pai de 100 filhos. Procura lá, Père de 100 Enfants, o 100, você vai procurar, você vai ver, mano, você vai olhar, se você não vai acreditar, e tá lá os testemunhos das pessoas. Eu quero que você assista para você não falar que eu tô falando, assista e depois você me conte. Você vai falar, uau, mano. Olha a cara do Pierre Leblanc. Pierre Leblanc, o nome do cara, né? Deve ter uma figura. A gente fecha o nosso bloco de notícias e a gente segue para a parte mais doce deste programa. Sugar Shack. Cabana-açúcar. E você sabe, cabana-açúcar é doce, doce é Brazilian Pastries. A Brazilian Pastries é essa empresa aqui de Ottawa que faz esses doces e salgados que todo mundo adora. Você que tá aí morando aqui faz tanto tempo nessa terra, tá com saudade de um cajuzinho, de um brigadeiro, um dois amores, uma empadinha, um quindim, ou qualquer coisa dessas coisas aí, você sabe onde encontrar, né? Vai lá na Brazilian Pastries. Segue no Instagram deles, Brazilian Pastries Ottawa, eles estão lá. E para você não ficar só babando em cima do seu telefone e causar um acidente, você pode comprar também os produtos deles no BrazilianPastries.com, onde você pode fazer os seus pedidos online e eles entregam para você, né? E lembrando que nas compras acima de $50, use o código de desconto Canadá Agora 5
e você leva 5% de desconto. Vá lá na Brazilian Pastries. E aí, seu pé, qual a sua boa da semana, meu filho? Então, cara, eu tenho 2 dicas aí de filmes slash série pra você assistir. Uma é mais do estilo testosterona, se você quer ver uma pancadaria estilo Predador novo, assim, é o War Machine que tá no Netflix, cara, é uma série, eu assisti porque é com aquele maluco lá, o cara que fez o Richard. É o Richard, né, cara? O Alan Richardson. Alan Richardson. É com ele e ele, mano, eu gostei muito da série Richard, eu acho ele um big ator, acho muito legal. É o novo Schwarzenegger da realidade aí. A série é muito legal e tem todo um histórico, porque que ele quer entrar numa seleção dos Marines especialistas ali, que é os Rangers, ele quer entrar nessa área aí. E, cara, eles vão tudo ali pra um treinamento que, mano, que torna um vinagre zoado mesmo, mano. Aí aparece um negócio meio alienígena ali, cara, mas é muito legal. É assim, eu assisti com a minha esposa, até ela gostou, falou: meu, você não para, não tem, é muito tiro e tal, o couro comendo 24 horas. Muito legal, assim, se você quiser passar 1h40 assim, de ação, só pra passar o tempo, você não vai fazer nada, e parece que vai ter o 2, assim, War Machine 2, não sei se vai ser legal, mas o 1 foi bem legal, bem engraçado. Entretenimento, não tem nada inteligente, mas um que eu quero que, inclusive, não sei se você assistiu o japonês, mas você tem que assistir, que eu quero ver a sua opinião, cara. Também tá na Netflix, é o His and Hers. Esse daí, ele é com o cara que fez o The Punisher. Esse cara é um Pode crer, sim. Ele é o John Bernthal, sei lá como fala o nome dele, mas é o cara que fez o The Punisher, e é muito legal por causa da série Daredevil, e ele fez também o Walking Dead, no começo ele tava no Walking Dead, mas enfim, essa série, cara, se você gosta de plot twist, cara, e se você acha que você manja do que tá acontecendo, você tem que ficar até o último, e se você adivinhar antes dos últimos segundos da série quem que é o responsável pelas paradas, mano, eu vou te dar o meu salário do ano. Porque, mano, vou te falar, cara, é muito, muito legal. Quando você acha que... então era... E aí tem outro plot, mano, é muito legal. Então assiste, tenta assistir, que é pra gente falar semana que vem. Eu gostei pra caramba, mas a mulher também falou: nossa, não é possível. Fala, mano, o negócio pegou. Então, His and Hers, você que já assistiu uma série rapidinho, acho que são 8 episódios, ó, que agora tudo... É muito legal, muito legal. 6 episódios, tô colocando na minha lista. Rapidinho, cara, rapidinho. Mas você fica assim, não é possível. Não é possível. Não é. Aí você fala: nossa! Não. Aí você fala: não, é bem assim, cara, é muito legal. Me pegou o pé, vou ter que ver esse negócio. Assiste isso aí e me fala semana que vem. Mas assiste com a tua mulher, quero ver se ela vai matar a charada antes também. Ué, com a Tessa Thompson também, né, cara? A mulher que fez a Valkyria lá no filme do Thor. Não sei, ela mesmo. Ixi, mano. Ixi, você tá falando, beleza. Okay, tá na minha listinha. Cara, a minha dica é uma série que tá na minha lista há tanto tempo, eu finalmente consegui assistir, que é Sanctuary. Que não é a série americana, é a Sanctuary Sumo. É uma série que tá no Netflix, cara, de um cara que ele era um delinquente, assim, só que o cara era muito bom, lutava muito bem, né? Fazia judô e tal. Aí um cara lá quando ele viu ele, disse assim: você quer vir? Vem treinar sumô no meu ringue. E vai pra lá. Cara, o filme brutal, assim, um troço que você sempre imaginou que sumô fosse só aqueles gordos lá se carregando. Cara, é tanta porrada. Tem uma cena lá que ele vai lutar com um gordão que é 2 vezes maior que ele. Meu irmão, você vê assim, tem umas cenas de slow motion, te pega assim, minha nossa. Eu não sei se os caras aprenderam a lutar ou se aquilo ali é CGI, mas, velho, é muita pancadaria, velho. Assim, você vê os atores sendo arremessados e eu fico olhando assim, caraca, isso doeu. Mas muito bom, do cacete. A série Sanctuary me motivou a treinar de maneira diferente. Sumo. Vai lá. Sanctuary, velho. Você... De respeito essa série. Muito boa. Minissériezinha curta. O final, você fica aquele final em aberto, assim, mas é aquele negócio pra te dar uma lição de moral, mas é muito bom. Muito bom.
E como sempre, a gente deixa aquela dica, né? Doe sangue, e tem muita gente que está precisando mesmo, né? E lembrando que você também você não precisa doar só sangue, você pode doar plaquetas também. Tem gente que precisa desse negócio, também pode doar medula. Todas essas informações você encontra no blood.ca. Se você estiver aqui no Canadá, procure ali informações no blood.ca. Ou se você estiver no Quebec, procure no emaquebec.ca. Ema com H, viu? Ema, H-E-M-A, Quebec.ca. Vá lá, procure, faça o seu dever de cidadão. Isso é uma obrigação de todo mundo. Vá lá e doe sangue. Sempre tem gente que está precisando. E outra coisa que a gente recomenda fortemente para todo mundo é essa questão de doar alimentos. Porque, infelizmente, a gente está nesse momento G107, que a gente mora no pé disso. Tem muita gente que está passando fome. Infelizmente, tem muita gente que está passando fome e estão precisando. Então, se você puder doar alimentos, vá lá, doe onde você puder. Nossa recomendação aqui como referência é o foodbankscanada.ca. Lá tem informações de onde, quando e como você pode doar. E não perca essa oportunidade de ajudar as pessoas. Certo? Acho que é isso, né? Não, antes que eu esqueça, vou mandar um abraço pro Brian. O Brian mandou uma mensagem pra gente aqui. Eu postei uma mensagenzinha essa semana lá um vídeo do Nikkei Asia, onde eles estavam falando sobre a reconstrução de Fukushima e tal. E daí o Brian foi e respondeu pra mim assim, ele falou: pô, Massaro, organiza uma caravana pro Japão, tô doido pra voltar lá, uma saudade da terrinha. Eu falei: pô, aê, tamo junto. Estamos todos. Vou te dar uma sugestão no lugar, se você quiser começar a pesquisar. O nome do lugar se chama Kanazawa. Pronto, bora. Só falar bora que eu boro, mano. Olha, Pé, é a cidade dos ninjas. Pronto, já era. É ali que eu nasci, mano. É lá, achei. Kanazawa. É uma cidade que ainda manteve muito foi uma das poucas cidades que não acabou sendo destruída durante o Japão. E tem muito troço que ainda é da época medieval. Então tá aí sua dica. Anotado aqui, Kanazawa, dica pra todo mundo também. Isso aí. E é isso, a gente quer deixar também um contato para vocês. Se quiser mandar mensagem pra gente, a gente tá lá no Instagram, no Facebook, no Blue Sky, no Twitter, tudo com o nome de Canadá Agora. Mandem mensagem pra gente, comentem, repercutam, retweetem, mandem pros amigos, que é legal. Aumenta nosso alcance. E se você quiser bater um papo com a gente, mandar mensagem, também é sempre bem-vindo, incluindo aquela maneira que os egípcios comunicavam, que é o bom velho e-mail, no contato@canadagora.com. Certo? Certo, mano. É isso aí. Valeu, irmão. Valeu. Chamo mais um. Pessoas, uma excelente semana. A gente se vê semana que vem. Até mais. Esse podcast foi produzido por Canadá Agora. O Canadá como você quer ouvir.